Fala minha gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o medo. O medo é uma forma consciente do perigo que nos cerca, né? O contrário, aquilo que suscita para uma consciência. Quando a gente tem medo, a gente tem aquela máxima, né, da prevenção. Estava eu aqui fazendo meu trabalho, ainda estou, e resolvi gravar esse tema por conta de algumas informações que eu fui sendo confrontado, alguns questionamentos e tudo, e resolvi trazer para vocês. Quando a gente fala de medo, nós estamos falando dessa consciência, né, do perigo. Eu sei que aquilo ali é perigoso, aquilo pode me trazer algum prejuízo, porque a máxima do cérebro é proteger o corpo. Então, muitas vezes, quando a gente vai ali se colocar em uma condição, a gente vai se colocar numa condição de risco, o cérebro, na hora, ele fala assim, opa, pera aí, segura, calma aí, e aí ele começa a criar mecanismos para travar a gente. E aí ele vai colocar, por exemplo, aumenta a circulação sanguínea, vai nos preparar, né? Vai hidratar o músculo, começa a nos criar situações mentais, e a gente começa a ver coisas onde não existe, e aí começa a ver uma coisa ou outra. Então o cérebro, a todo momento, ele vai querer nos proteger, né? Então a gente acaba dentro dessa máxima, né, de criar situações, por exemplo, eu quero pular de bungee jump, eu quero subir em altura, eu quero entrar no espaço confinado, eu quero fazer, e são atividades de risco. O cérebro na hora começa a criar situações ou começa a nos desencadear hormônios para evitar que a gente se coloque em condição de perigo. Por isso que o treinamento ele vai ser fundamental para que a gente possa pegar e falar assim, opa, vou entender melhor o que é isso, eu vou entender isso. E aí você começa a estudar sobre aquilo, você foi treinado, e aí você começa a avaliar onde que começa, onde termina, para onde que vou, para onde eu deixo de ir. E aí a gente começa a trabalhar ali. Então, quando a gente pega e fala assim, tô com medo. Tá, medo de quê? O que tá te causando esse medo? Ninguém tem medo de nada. Assim, do nada tô com medo. Do nada, não. Alguma coisa está criando esse medo. O que o meu cérebro está identificando de modo que eu conscientemente não estou enxergando? E aí vem o que nós chamamos de sensação. Por conta do perímetro do que me cerca, eu vou tendo sensações, né? Eu tô com uma sensação ruim, eu tô com uma sensação estranha, nossa, eu não tenho essas coisas. Isso são alertas, são sinais que o cérebro dá de que algo não está certo. Algo não está certo. E aí, normalmente, a gente começa a ter ansiedade, do nada, assim, não sei o quê, tô com receio. Tudo isso provém do medo. E o medo, ele começa a nos trazer, o medo começa a nos trazer vamos botar assim, uma situação mais preventiva. Ou seja, eu vou começar a ter mecanismos de sobrevivência por causa do medo. Por exemplo, eu não vou entrar ali porque ali pode acontecer alguma coisa. Eu estou sentindo. Não vou lá não. Não vou lá não porque... não vou dirigir à noite não sei. E aí começa a vir na cabeça situações ou circunstâncias de algo que aconteceu com aquela realidade. Matérias jornalísticas, alguma informação que você recebeu, alguém te falou alguma coisa. Então o medo, ele vai te desencadear situações para você não fazer aquilo.
Então, o medo ele passa a ser, nesse caso, um grande aliado à prevenção. Um grande aliado à prevenção. E a prevenção ela vai me manter vivo. O medo vai me garantir a vida. Por quê? Eu tenho medo. A partir do momento que eu perder o sentido do medo, pode ter certeza que o acidente vai acontecer. Pessoas corajosas, os altruístas, né? Por exemplo, eu sei nadar. Estou vendo uma pessoa se afogando, vou pular na água. Eu sei nadar. Agora vem a pergunta, eu sei nadar com alguém saindo da água? Eu sei fazer isso? Será que eu vou conseguir? Meu corpo está legal para hoje? São questionamentos. Então eu preciso, pessoal, ser racional no momento do medo para avaliar se aquilo é seguro ou não. Não posso simplesmente sair lançando, vou descer de rapel, não, sou rapeleiro. Sou um rapeleiro, tranquilo, deixo de rapel, deixo de frente, deixo de costas, sou o quê? Sou bom. Mas, num dado momento, eu falhei com as minhas checagens primárias. E justamente naquele dia que eu falhei com as minhas checagens primárias, ponto. O acidente aconteceu. Mas eu quero chamar a atenção sim para um ponto tão importante quanto. Poxa, eu já escutei assim, se o bombeiro pode errar, ninguém pode não sei o quê. Não. Aí vem o que eu sempre falo. O medo, ele tem que existir independente da profissão que você exerça. Se o bombeiro perder medo, acabou, ele está fadado ao acidente. Se o policial militar perder o medo, ele está fadado ao acidente. Se um trabalhador perder o medo, ele está fadado ao acidente. Em Manaus, um trabalhador em altura fazendo a montagem lá de uma árvore, lógico, nós temos outras coisas que acabaram, né, interferindo nessa realidade aí, tá? Mas eu quero chamar a atenção só para um vídeo que ele mesmo soltou. Ele colocou, quem não tem coragem não entra não. Tem que trabalhar, tem que fazer isso mesmo. Não teria necessidade de fazer isso, sabe? Mas ele acabou chamando para si uma responsabilidade. Talvez se o medo tivesse aflorado nele naquele momento, dele olhar e como ele teve um treinamento, ele poderia ter questionado se isso é seguro, se não é. As pessoas vão falar, é seguro, pode ir, tá tranquilo, dá nada não. E aí ele poderia talvez ter ido com um pouco mais de precaução, um pouco mais com medo, com um pouco mais de preventivas. Ele poderia até ter se negado ao trabalho, porque ele teria enxergado situações que depois muita gente viu, mas aquilo ali estava assim, mas aquilo ali não sei o quê, estava faltando isso, estava faltando aquilo, que são coisas questionáveis que ele mesmo poderia ter feito. Uma vez que ele recebeu o treinamento, e a gente espera que ele tenha recebido as orientativas. Infelizmente, existem profissionais que apenas escrevem um certificado e assinam. Eu lido com isso há mais de 20 anos. Gente, o que mais já identifiquei foi certificado assinado, sem de fato ter tido um treinamento. E acaba que quem está na ponta da linha é o trabalhador, é o executante. Então ele tem que ter essas informações para ter capacidade de chegar e falar, não vou. Não, peraí. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas no treinamento me falaram isso. Então nós temos que primeiro usar o medo como fonte, né, de prevenção. Usar o medo como forma de sobrevivência. Eu tenho que entender que o medo ele vai vir de algum lugar. Ele vem de algum lugar. Da onde ele vem? Por que ele veio? Como que eu lido com ele? 2. A partir do medo, eu vou aprender a lidar com essas questões. Por exemplo, eu posso simplesmente conversar com as pessoas, aprender. E nesse diálogo que eu tenho com essas pessoas, eu vou lidar. Opa, bom, pode ficar à vontade aí. E nessa que eu vou conversar com as pessoas é a questão de treinamento, orientação profissional, familiares, amigos. Aos poucos, para eu lidar com esse medo, eu posso ir me colocando
aos pingados em condições de risco controlado. Treinamento, de novo, onde ele vai me ajudar a lidar com a realidade com aquela que eu estou passando. E aí eu vou conseguindo ir lidando aos poucos, que com treinamento eu vou me expondo de modo controlado, né, sem me colocar em condição de risco, né, grave, iminente, mas de modo controlado a circunstâncias que podem me levar a um acidente. E aí com treinamento eu vou aprendendo com aquilo e aí eu vou começar a desenvolver bem o meu trabalho. E aí, lógico, para finalizar, é a consciência humana, é a capacidade pessoal. É onde você começa, de fato, a entender com o que você está lidando. E aí a capacidade também de dizer não, onde você vai chegar e falar, olha, não, não dá, não tem como, não consigo. E aí vai vir um questionamento, por que você não vai fazer, por que você não... Olha, é isso, aí aquilo outro. Então o trabalhador ele vai ter a capacidade, por si só, pelo próprio entendimento e conforme aquilo que ele enxerga, ele vai conseguir definir, olha, dá para mim, não dá para mim, consigo ou não consigo. Bom, falado isso, eu espero ter te ajudado a lidar com o seu medo. Já vai se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificações, que isso vai ajudar muita gente. Minha turma chegou e agora eu vou voltar a fazer o meu treinamento. Tá joia? Deus abençoe e fique com Deus. Até a próxima. Tchau.